Vamos dar início agora à Tribuna Livre, né? A Tribuna Livre e a convidada de hoje, né? A convidada de hoje é a senhora Maria José Silva Matos, presidente do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Paz e bem para todos e todas. Gostaria de me dirigir a esta casa, né? Me dirigindo ao vereador Byron, que está conduzindo, né? Eu perguntei para os demais senhores aqui presentes. Que pena que eu estou vendo tanta cadeira vazia, né? É lamentável. E me dirigindo às mulheres daqui desta casa, eu gostaria de cumprimentar a nossa vereadora Selma França, que antes de chegar nesta casa, sempre defendeu a política da pessoa idosa lá na Secretaria Municipal, brigando, gritando naqueles corredores para que olhassem com um olhar diferenciado. Dizer para os senhores que o dia de hoje é histórico. Eu vou fazer uma síntese. Estou com o meu relógio aqui cronometrando. Mais uma vez agradecer a Deus, porque sem o dedo dele nada somos. Como nós chegamos até esta casa? Como presidente do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, do qual eu me dedico a esta causa há 34 anos, não só em Aracaju, mas em todo o estado de Sergipe. Ainda quis Deus que eu também, pela CNBB, coordene esse trabalho junto da CNBB no Regional Nordeste 3, Bahia e Sergipe. Como eu digo, a escassez das pernas são 4, mas a cabeça Deus ainda nos dá, né, bem para poder lutar. São 34 anos, tenho 74. Comecei o nosso trabalho, nós começamos o nosso trabalho lá no bairro onde eu moro, Santo Antônio, que é histórico, para quem não conhece, de idosos que estavam nas portas, e o nosso frei, né, na época, que Deus já o levou também, né, começou a ver, né, esses idosos tomando sol, isolados, e aí chamou um grupo de pessoas. E esta louca daqui foi junto, né? Então, só para poder entender um pouquinho, sou servidora pública do Estado, aposentada. Muitos dos senhores já não eram crianças ainda quando eu comecei a trabalhar, no meu 18 anos, do governo Paulo Barreto de Menezes, e fui trabalhando junto aos demais governantes pelo meu trabalho como funcionária pública. Mas o chegar até aqui foi uma das coordenadoras de um CRAS que nos convidou para assistir o baile da saudade dos idosos. E aí eu fui, né? Tirei um tempo dos anos 60, eu fui curtir também. E lá me deparei com um vereador, não tinha conhecimento, né, com ele, como alguns aqui eu conheço, daqui a pouco eu posso falar um pouquinho sobre eles, né, e me trouxeram como presidente do conselho. Eu disse, olha aqui, aí eu apresentei, tratava-se do nosso Lúcio Flávio, né? E aí ele veio conversar comigo, nós conversamos, trocamos experiências, ideias, ele foi me ouvindo um pouquinho, e depois ele disse, eu estou à sua disposição. Eu disse, não repita isso. Aí eu disse para ele que nós éramos órfãos, porque a gente vê na Câmara, né, todos os senhores aqui representam todos os habitantes de Aracaju, e cada um trabalha de uma forma geral, mas sempre tem uma linha, né, para poder se envolver mais. E nós nunca tivemos, né, alguém que dissesse assim, deixa eu defender a política da pessoa idosa, mas eu creio que todos os senhores têm idosos nas suas famílias. E ele se pôs à disposição, né? Ele se pôs à disposição, e aí, quando ele começou a dizer que estava à disposição, disse, o senhor vai se arrepender do dia que nasceu junto conosco. E já mostrei a nossa dificuldade, alguma coisa que a gente queria incrementar. Nós lutamos por 8 anos querendo um centro-dia. E por que nós queríamos o centro-dia? Aí as pessoas, o que é centro-dia? O que é centro-dia? Eu quero cumprimentar
Desculpem, eu levantei a cabeça. Estou feliz. Estou feliz. Muita surpresa. Quem está lá em cima são de várias, não só do Conselho, como de ONGs, que trabalham com a pessoa idosa, que vieram aqui nos acompanhar e nos entregar a Deus para essa fala aqui para a Câmara. Então, nós somos lá no Centro-Dia, e o que eu quero agradecer de público, e é esse o papel de cada um dos senhores, né, de representar todos aqui. Quando eu mostrei a ele as demandas para que a gente pudesse colocar esse Centro-Dia, que agora está fazendo um ano, que foi inaugurado, mas que faltam uma série de coisas para que a gente possa realmente abrir as portas e receber os nossos idosos, ele chegou, para nossa surpresa, e disse: olha, dona Maria José, eu vou levar a senhora para a tribuna livre da Câmara. Eu disse: como? Foi emoção, disse: eu não acredito. Ele disse: vou levar, porque a senhora vai partilhar com os demais colegas o que os idosos de Aracaju necessitam. Então, eu vi como um gesto de grandeza, né? Porque ele poderia ficar para ele, mas não, trouxe para todos. E a gente acompanhando a medida do possível, né? Cada um dos senhores. Nós queremos dizer do trabalho que é árduo. E por que esse dia hoje é histórico? Porque nós já estamos ligados, né, ao governo municipal, à Secretaria de Assistência, mas, apesar de nós sermos um conselho com 16 membros, 8 da sociedade civil, 8 do governo, nós temos a felicidade de dizer que nós trabalhamos de mãos dadas por um mesmo objetivo. E por isso que a gente perpassa, e por isso que alguns órgãos nos enxergam. Por que momento histórico aqui? Só faltávamos chegar nessa casa legislativa. Porque o Tribunal de Justiça de Sergipe, há 5 anos atrás, há 4 anos, foi antes um pouquinho da pandemia, nos procurou e criou o Sejusc, justamente voltado para a pessoa idosa. E a juíza entrou em contato conosco e disse que só implantaria se fosse através do Conselho Municipal da Pessoa Idosa de Aracaju. E esta mulher, tivemos a felicidade de algumas vezes, eu nunca fui ao gabinete dela, ela vinha para o conselho, passava a manhã conosco, tomando cafezinho, conversando e despachando ali. Depois de a mudança, ela saiu para outro núcleo, e aí, para completar, ela já vinha lutando há algum tempo, gestão passada, de implantar esse Sejusc. Como nós só temos, no momento, uma sala, né, do conselho, sempre foram 2, porque a gente também recebe denúncias, nós não temos conselho tutelar. E não queremos também, graças a Deus, até o nacional também não quer. Depois a gente fala sobre isso, o Ministério. Né? A gente sabe os motivos. Nós somos adultos, nós precisamos fazer o papel da gente enquanto conselho, de escutar e levar adiante em parceria com todos. Pronto, então, depois veio outra juíza que a substituiu. E a mesma coisa aconteceu. Para nossa alegria, veio junto com a técnica nos conhecer e veio cá. Por que eu estou dizendo isso? Antes de nós chegarmos até eles elas que vieram até nós. E não ficou por aí. Recentemente, o Tribunal Regional Eleitoral nos procura. Ficamos assustados. E aí? Entraram em contato conosco e simplesmente passamos a manhã com eles. O que é que eles perceberam, né, o Brasil inteiro, e eles aqui foram investir. E construímos juntos. Fui acompanhada da assessora técnica na época, e fomos construindo junto com eles. Por quê? Eles querem saber por que o idoso faz 70 anos e não volta mais. E olha que todos os senhores têm conhecimento, o percentual de idosos no mundo, no Brasil, e Sergipe não é diferente, e muito menos Aracaju. E nós fomos mostrando, porque a gente ouve, conversa, né? Fomos dizendo lá, não vai caber dizer aqui agora, mas teremos o prazer de quem quiser, né, poder ouvir, mas eles já estão trabalhando. E foi através do conselho que eles entraram no município de Aracaju, já foram para o Centro-Dia dos PCDs, né, que são deficientes, estão nos CRAS,
em parceria também com essa juíza, e foi essa juíza que deu o meu telefone para que elas também pudessem entrar em contato conosco. Recentemente, tivemos o Tribunal de Contas da União também que veio nos procurar, para saber as demandas, né, do empréstimo consignado, que é uma loucura, e a gente também tem, né? E o Tribunal de Justiça, pelo conhecimento que tem, que a nossa casa fica, a nossa Casa dos Conselhos do município fica vizinho ao Procon Sergipe. E ela conseguiu lá, já por conhecimento, uma sala para colocar à disposição nossa, enquanto a gente sai para um espaço maior, para que possa escutar e nos ajudar nas demandas relativas não só ao empréstimo consignado, como também a outras denúncias. E, mais recentemente, a Defensoria Pública de Sergipe, na pessoa da promotora Nathalie, que também, eu brinquei com ela, eu pensei até que era fake news. Ela entrando em contato comigo pelo meu celular, que o meu celular é mais conhecido do que. E aí também tivemos a felicidade de passar uma tarde com ela. Ela também abrindo portas, dizendo que trabalha junto do Grande Aracaju, com a Barra dos Coqueiros. Eu estou falando esse relato para os senhores para poder mostrar a importância, né? Mas o que fez nesses últimos... depois do encontro com o nosso vereador, mudar, a gente já vinha acompanhando alguma coisa, né? Quando o gestor maior, seja de secretarias, seja do próprio município, tem um olhar diferenciado. É o tempo já esgotado? 30 segundos. Eu só quero dizer que a mudança do olhar da gestora maior desse município, quando eu tomei conhecimento que nós temos tantas coisas que os idosos podem mostrar, o seu protagonismo, o seu empoderamento, e aí foi criado uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da Inovação. Pronto. Só para concluir. Pronto. Essa secretaria que foi criada, nós tomamos conhecimento que a nossa gestora maior, a prefeita Emília, ela fez uma recomendação para o secretário Dilermano Júnior, conheci agora no Tamo Junto, que tivesse um olhar voltado para os jovens e pessoas idosas. Eu deixo aqui para os senhores. Então, tudo mudou. Porque sabemos que tem a gestora maior, e aí fui procurar ver, né, que ela já vinha com esse olhar, cobrando aqui e ali, e temos essa secretaria, e temos outras, e agora, Deus, através dessa ponte, trazê-los para aqui. A gente vai, tenho certeza que nas perguntas que vierem, eu vou poder complementar esta minha fala. Muito obrigada. O primeiro inscrito é o vereador Irã Barbosa. Obrigado, presidente. Presidente, pedi inscrição para cumprimentar a Maria José, cumprimentar todos que estão acompanhando essa sessão, falar da importância não apenas do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, mas falar da importância das políticas públicas voltadas para as pessoas idosas, que aí perpassa por um conjunto de ações, inclusive que faz a gente destacar a necessidade de discutirmos cada vez mais a importância das políticas de assistência social no nosso país, no nosso estado, no nosso município. Então, queria cumprimentá-la, parabenizá-la, desejar sucesso à frente do Conselho, mas quero também, Maria José, fazer um resgate histórico aqui. Essa casa, ela já se debruçou durante muitos momentos sobre esse tema, o tema dos idosos. Aqui nós já tivemos debates públicos, audiências públicas para pautar essas políticas. Essas galerias que aí estão já foram ocupadas por representantes de entidades, né, que fazem a luta dos idosos aqui em Aracaju, em Sergipe. Nesta tribuna que você se encontra, já tivemos debates muito duros, eu aí à frente defendendo, inclusive a redução da idade para a garantia da gratuidade no transporte coletivo,
como manda a legislação que permite que os municípios façam a redução. Infelizmente, nós nunca obtivemos sucesso, mas essa proposta é uma proposta que a gente defendeu. Então, essa casa ela tem uma história de iniciativas voltadas para isso, e eu fico muito feliz de vê-la aqui, porque acho que esse espaço não pode ser deixado de lado, não é? Então é muito importante. Quero dizer também a você da minha satisfação, eu sou professor na escola normal e dou aula num curso técnico para cuidados de idosos. Com isso eu tenho encontrado cada vez mais a importância desse debate sobre a política em defesa dos idosos. E quero dizer também uma coisa para ir concluindo minha participação. Sou um estagiário nessa área dos idosos, porque ano que vem estarei com vocês aí no Conselho, já na condição de idoso, defendendo essas políticas, agora como representante e uma pessoa dessa área. Por fim mesmo, queria apenas solicitar que sempre que a realização das reuniões, porque a casa tem a participar. Obrigado, presidente. O próximo é o vereador Lúcio Flávio. Muito obrigado, senhor presidente. Maria José, eu quero dizer da minha alegria em vê-la nessa tribuna. A senhora é um símbolo de força, é um símbolo de resiliência, de obstinação. A sua defesa aos direitos da pessoa idosa, ela impressiona e contagia, mais do que nunca. Ela contagia. Eu não posso dizer o mesmo que o professor Irã disse, que eu estarei me avizinhando da pessoa idosa, mas eu me sensibilizei das suas lágrimas ali no Centro-Dia. Poucos aracajuanos conhecem o que é o Centro-Dia, que é um local onde os idosos passam o dia, né, com atividades de entretenimento, de saúde. E naquele dia foi quando eu disse para a senhora falou, olha, órgãos como o Tribunal de Justiça se associaram conosco, TRE, PROCON, Defensoria, Governo do Estado, Prefeitura de Aracaju e a Câmara. E aí eu falei para a senhora, isso não deve ser dito só para mim. Os meus demais 25 colegas precisam ouvir isso. Há muito deste parlamento a contribuir com o trabalho que a senhora faz em defesa da pessoa idosa, e é por isso que eu queria democratizar essa pauta. Eu ouvi e vi ali, pessoalmente com a senhora, as necessidades, anotei, compilei com a minha equipe, já estamos dando encaminhamento a algumas das demandas que a senhora pediu, sem a senhora saber, a gente já está dando encaminhamento, já fizemos um alinhamento com a Secretaria de Desenvolvimento para aquela feira do empreendedor idoso, para mostrar que o idoso também consegue empreender, gerar emprego, renda, ainda tem talentos a serem apresentados para a sociedade. E eu quero dizer que estou muito feliz de fazer parte desse dia histórico. Hoje, a pessoa idosa tomou conta desse parlamento e que Deus abençoe seu trabalho. Vereadora Selma França. Bom dia a todos e a todas. Parabéns, dona Maria José. Quando nos encontramos lá, naquele sábado que a senhora falou que ia ter empecilho, eu tinha certeza que não iria ter, até porque é uma causa que interessa a todos nós. Eu sou testemunha da leoa que a senhora é quando defende a causa. Sou testemunha... Sou testemunha como a senhora defende as políticas públicas voltadas para os idosos. Ficava indignada com as atitudes que a secretaria tomava em relação àquilo tudo que a senhora queria colocar em prática, quando a senhora gritava e dizia, dona Selma, o conselho tem condições de fazer e aqui não querem deixar. E eu ia uma leoa em dobro, porque eu aprendi, não por estar hoje uma idosa, embora não me sinta, porque meu espírito tem 28 anos, mas vou em defesa do idoso, porque assim eu fui criada. Os direitos dos idosos eu defendo com unhas e dentes igual a senhora, porque merecemos respeito, somos experiência, somos espelho para os nossos filhos, para os nossos netos, somos exemplo, e aí a gente tem que exigir sim, porque na minha casa eu não permito que ninguém diga aquele velho,
porque velho é mulambo, foi assim que eu aprendi. Parabéns, dona Maria José. Conte sempre comigo com o nosso mandato. Um beijo. Vereadora professora Sônia Meire. Bom dia, senhora Maria José, e bom dia a todas as pessoas que estão acompanhando aqui hoje, né? As pessoas que vêm apoiando, idosas e idosos também, que fazem parte do Conselho. Muito importante a sua presença nesse momento aqui na Câmara, e principalmente no mês que nós estamos prestes a votar no plano plurianual da Prefeitura Municipal de Aracaju, dessa nova gestão. E eu tive o cuidado de olhar todas as políticas que estão sendo pensadas para os diferentes sujeitos, dentre eles a pessoa idosa. Eu sou uma pessoa idosa, estou com 62 anos, tenho 2 idosas em casa, e a gente sente a dificuldade desde a condição, a não condição de sair de casa para andar nas calçadas, até as filas nos postos de saúde, inclusive para ter um retorno. São muitas questões que atravessam o nosso envelhecer na nossa cidade. Envelhecer nessa cidade é não ter direito a envelhecer. Envelhecer com dignidade. Quando no período de muita chuva, as idosas ficam em casa. Elas não podem sair, porque na sua rua não tem nenhum calçamento, nenhuma condição de sair em muitos lugares de Aracaju. Portanto, eu acho muito importante, inclusive eu solicitei já à Secretaria de Assistência Social o relatório da conferência, porque foi a única conferência que eu não consegui chegar, porque eu estava doente nesse dia. Estou fazendo a solicitação porque nós estamos apresentando emendas ao PPA para que as políticas públicas sejam efetivas, para que as pessoas tenham, de fato, acesso às suas condições. Eu estou na 2ª legislatura e sempre defendi aqui o direito da criança, do adolescente, das pessoas idosas, das mulheres negras idosas, que são as mais prejudicadas nesse processo, quando tem um problema, falta de moradia, falta de assistência à saúde. Então, conte com a nossa mandata, para que a gente possa continuar defendendo os direitos que são nossos. Não é seu, não é do outro, são os nossos direitos. E aqui eu vou apresentar as emendas e vou enviar para o Conselho as emendas que nós estamos apresentando ao PPA, e peço que a senhora e todos o conselheiro e conselheira acompanhem a votação das emendas aqui na Casa. Com a palavra, o vereador Alex Melo. Bom dia, dona Maria José. Tudo bem com a senhora? Olha, primeiro quero parabenizar a senhora pela sua fala. Quero também agradecer pela senhora dar a oportunidade de eu conhecer a senhora e ver a guerreira e ver a mulher que a senhora é, doando 34 anos da sua vida em prol dos idosos, lutando por essa classe, pessoas idosas que contribuiu e tem contribuído para o crescimento do nosso país, do nosso estado, do nosso município. As pedras que nós vemos hoje foram eles que colocaram, e hoje nós desfrutamos, e muitas das vezes a gente não vê esse valor. Eu já acompanho esse trabalho com os idosos há muito tempo. Nós temos levado alguns idosos a praticar atividade física nas praças. Depois eu quero apresentar para a senhora esses projetos que nós realizamos. E eu sempre me identifiquei muito com os idosos, sempre. E então, eu estou aqui só para me somar à senhora, assim como o vereador Lúcio, os vereadores dessa casa, e vamos no futuro pautar projetos aqui para beneficiar os idosos, para valorizar mais os idosos. Tá bom? Conta com esse vereador, conta com esse mandato, e nós estamos aqui. Que Deus abençoe a senhora e Deus abençoe também todos os idosos que a senhora tem cuidado. Tá? Obrigado. Vereador Isaac Silveira. Obrigado, presidente Bário. Dona Maria José, também quero me somar aos demais vereadores. Como vereador e, neste momento, enquanto líder da prefeita Emília Corrêa, para dizer que, não obstante as dificuldades que a pessoa idosa passa por conta da ainda incipiente políticas públicas para os idosos, talvez nós tenhamos na prefeitura um cenário, um campo favorável. A prefeita Emília Corrêa, como bem a senhora colocou, sempre se posicionou
na tentativa de encontrar vias, estradas, avenidas para a implementação de políticas públicas. Então, eu tenho certeza que a militância, a participação nas entidades de classe e como conselho será muito importante para esse momento. Então, esse parlamento se coloca, a base aliada da prefeita Emília Corrêa se coloca à sua disposição para juntos construirmos aquilo que, de fato, interessa aos idosos, às idosas da nossa capital. Queremos ouvir de vocês, tá? Queremos seguir as orientações. Queremos apresentar as emendas ao PPA, ao orçamento, que nasçam do trabalho e do coração de vocês. Então, muito obrigado por nos exortar hoje a repensarmos e repensarmos as devidas políticas públicas para as pessoas idosas. Parabéns pela sua fala. Muito boa. Obrigado. Dona Maria José, Byron aqui. Eu queria primeiro parabenizar a senhora por acreditar que ainda pode, por muitos anos, colaborar, contribuir para que a política pública voltada aos direitos da pessoa idosa saia do papel e venha a ser executada. Fico muito feliz em ver a fala da senhora e em ver um sinal da prefeita Emília em reconhecer os direitos da pessoa idosa e buscar realmente implementá-los. Aqui eu fiz algumas anotações e eu lembro que os editais junto aos direitos da pessoa idosa, eles não eram executados na gestão anterior, porque se referenciava, vereador Lúcio Flávio, que existia uma ou outra entidade, eu vou citar o SAMI, que poderia estar apta a receber esses recursos. Então, esse é um tipo de política pública. E, lógico, a pessoa idosa ela deve constar no orçamento. Então, aqui, como parlamento, nós podemos dar nossa contribuição, dona Maria José, mas saber que o poder público, o executivo municipal, tem um olhar diferenciado para essa causa, para a defesa dos direitos das pessoas idosas, nos dá uma esperança, vereador Isaac. Porque a gente sabe que, mesmo com toda a nossa união, todos nós somados, nós não conseguimos fazer o que o executivo consegue fazer. Então, eu parabenizo a senhora pela luta, por acreditar, e a todos que estão aqui, muitos saíram de suas casas, para poder prestigiar a senhora aqui e dizer que estão juntos para que a política pública voltada à pessoa idosa saia do papel. Centro-Dia, parabéns. Parabéns, porque são nesses locais de convivência onde os idosos conseguem exercer a sua plena cidadania. E a senhora tem lutado por isso. Então, Deus abençoe, continue com toda essa garra, essa força de vontade, que os anos não deixou que a senhora deixasse de estar aqui vivenciando isso. Então, que todos nós tenhamos essa força ao chegarmos na idade da senhora, lutando por conquista de direitos que não só somos nossos, né, mas de toda uma sociedade. Parabéns, Ana Maria José. Obrigada. A senhora tem 2 minutos para as suas considerações. Rapidamente, nós acabamos de lançar o 2º edital de chamamento público com dinheiro do Fundo do Idoso, né? E quero dizer para os senhores que nós recentemente tivemos a conferência, nós também, pela nossa ONG, que é a Paixão da Pessoa Idosa, nós temos assento no Conselho Estadual. E na conferência estadual, foi bem interessante, quando o palestrante magno, que veio do Ministério de Direitos Humanos, ele é responsável pela pasta da pessoa idosa lá, citou diante de todos que dos 75 municípios do estado de Sergipe, o único apto para receber tudo é Aracaju. E isso eu quero dizer que não é a Maria José, é um conjunto. O nosso conselho, todos que visitam, eu gostaria que os senhores pudessem ir lá, tomar um cafezinho conosco, né? Comer um pedacinho de bolo conosco, né? A gente vê esse marco. Nós também temos reconhecimento, trabalhamos de mãos dadas com o Conselho Estadual, porque nós fazemos parte desse município. O edital, minha gente, é R$ 1.320.000. A Receita Federal tem um reconhecimento todo especial pelo nosso trabalho, com transparência, com tudo que é próprio, né? Só para terminar aqui, vereadora, nós vamos mandar o relatório, porque ele foi para a secretaria, mas
viu? Nós vamos enviar para a senhora. Agradecer a todos, né? O relatório da conferência, as audiências, e queremos, sim, que os senhores possam chegar. Mas, só um segundinho, eu tenho um presente para esta casa, para os nossos vereadores, que eu vou deixar na mão da nossa Selma França. Olha, o Centro-Dia precisa de 21 poltronas. Para cada um dos senhores, no dia de hoje, desse gesto concreto histórico, poderem, dos 26, 21, 5 podem ficar fora, doarem uma poltrona para lá. E nesse dia a gente vou deixar com a Selma França para passar, porque mulher, viu? E obrigada, fiquem com Deus. E nos chamem, particular, onde for, que a gente está pronto para sentar e fazermos acontecer a política pública da pessoa idosa no município de Aracaju.